Olá pessoal, bem-vindos, muito bem-vindos a esta live em que a gente vai falar sobre a decisão proferida hoje pela Justiça, que restabeleceu a Justiça e que suspendeu o processo do Tribunal de Contas da União contra procuradores da Lava Jato, contra especificamente a minha atuação como procurador da Lava Jato. Dá boas-vindas aqui a Maria de Fátima, boas-vindas Henrique, William, Paulo, Júnior, Elis, Henrique, legal ver você aqui, Henrique. Lázaro, Rafael, bacana, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar sobre a decisão hoje, emitida hoje, fresquinha, da Justiça Federal, de um juiz concursado técnico que suspendeu o trabalho do Tribunal de Contas em relação a mim, uma atuação absurda. Eu fiz um vídeo, alguns de vocês devem ter acompanhado, mostrando o absurdo da decisão do Tribunal de Contas. E como eu tinha antecipado, eu falei, ó, a gente vai recorrer para a Justiça, com certeza a gente vai derrubar isso, isso é um absurdo. Esse ministro está atuando contra todos os argumentos da área técnica, está atuando de forma política e por isso, como a gente previa, a gente teve a decisão. Eu quero explicar para vocês a decisão, para vocês entenderem o que o juiz decidiu. Quero ver aqui o Fábio, vou trazer o Fábio comigo na hora que saiu a decisão. Ele deve entrar agora a qualquer momento e eu vou contar para vocês um pouco da história, para o Fábio estar com a gente aqui também. Vamos ver se deu certo. Excelente, Fábio. Excelente. Vamos readequar aqui para não ficar com a cabeça cortada aqui. Boa, excelente. Fábio, muito bem-vindo. Fábio Oliveira. Legal, Fábio. Bacana ter você com a gente para conversar um pouco com as pessoas e a gente explicar essa decisão, tá? Eu vou explicar para vocês e eu quero que depois que o Fábio nos conte para vocês como é que foi o momento que a gente recebeu essa notícia, a nossa alegria ali no momento, hoje à tarde, para vocês saberem um pouquinho do que a gente viveu. E quero convidar vocês para seguirem o Fábio, alguém sensacional que tem sempre buscado apoiar boas causas. O Fábio foi um líder do MUD, um movimento apartidário que chama MUD, Chega de Corrupção. Ele foi presidente do MUD, ele foi um dos líderes da coleta de assinaturas das 10 medidas contra a corrupção e ele tem sido um companheiro de jornada dessa luta contra a corrupção, alguém que quer um Congresso melhor, alguém comprometido com boas pautas. Então, Fábio, se você quiser dar um oizinho para o pessoal, aí em seguida eu conto o que essa decisão aqui de hoje significou. A grande vitória que a gente, vocês estão aí, vamos comemorar nossas pequenas vitórias, a luta contra a corrupção, porque é disso que a gente vai transformar em grandes vitórias. Fábio, bem-vindo. Bacana, Deltan. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com você aí, de estar nessa live. Quero agradecer aí todas as pessoas que já estão dando oi, já estão aqui dando boa noite e com certeza aí ansiosas, né, Deltan, para escutar aí mais essa excelente notícia para nós aí que estamos sedentos para ver o combate à corrupção, para ver as coisas boas, as pessoas de bem prevalecendo sobre toda essa maldade que a gente está vendo aí no Brasil. Mas, Deltan, toca aí e vamos discutir. Legal, bacana, Fábio. Pessoal, qual é o contexto dessa decisão que saiu hoje? O Tribunal de Contas da União, ele me mandou uma carta me cobrando 3 milhões de reais. O que são esses 3 milhões de reais? É o custo do funcionamento da força-tarefa da Lava Jato. Quando você quer formar uma equipe, trazer pessoas de diferentes lugares do país, especialistas, e ali tem pessoas formadas em Cornell, pessoas formadas em Sevilha, pessoas formadas em Coimbra, especialistas em combate à corrupção, em combate à lavagem de dinheiro, especialistas em colaboração premiada, em cooperação internacional, e você traz essas pessoas para trabalhar num lugar que é Curitiba, como qualquer empresa, o Ministério Público, por força de lei, tem que pagar as viagens dessas pessoas, os tickets das companhias aéreas, e tem que pagar um valor para aquela pessoa pagar hotel, pagar alimentação e por aí vai, para depois essa pessoa voltar e passar o final de semana com a família. E a gente fez isso é normal, isso tem várias operações, isso tem vários lugares, o Procurador-Geral da República hoje é assessorado dessa forma também por várias pessoas que vão assessorá-lo durante a semana e depois voltam para suas famílias no lugar de origem. Toda empresa faz isso e entende isso é legal, isso é regular. Mas aí o ministro Bruno Dantas, que é um ministro que estava lá no lançamento do jantar da pré-candidatura do ex-presidente Lula, ex-presidiário Lula, o ministro Bruno Dantas, com a confirmação de outros ministros, sendo que 2 foram investigados pela Lava Jato, o que eles fazem? Contrariando toda a área técnica, contrariando a auditoria do Ministério Público, eles instauram aquele procedimento para cobrar de nós, procuradores que trabalharam na Lava Jato, mais de 2 milhões e 800 mil reais. É um absurdo, é uma evidente perseguição. Eu não tinha qualquer vinculação com essas diárias e passagens, porque eu não era gestor financeiro, eu não era gestor administrativo, eu atuava em investigações e processos, esse era meu trabalho. Eu fazia a coordenação da atividade de investigação
e de processamento criminal. É aquilo que vocês acompanharam ao longo de 5, 6 anos. Então, essa era a minha atividade. Eu não tinha nada de autorizar, pedir, pagar a diária, mas aí o ministro Bruno Dantas, estranhamente, me inclui lá no meio. Ele coloca, e segundo algumas pessoas interpretaram, coloca com o objetivo de gerar um buzz desfavorável contra mim, de gerar suspeitas, de gerar notícias ruins e de gerar, segundo alguns, a minha inelegibilidade. O que é um absurdo, não ia acontecer, não tem a menor chance de acontecer. Como eu disse, essa atuação dele é absurda. E aí a gente entrou na justiça contra isso, na justiça de primeira instância técnica, e um juiz aqui de Curitiba, o nome dele está aqui, juiz Augusto César Pancini Gonçalves, deu a liminar mandando parar o procedimento do TCU e disse: esse procedimento é ilegal. Ele disse com todas as letras que existem fortes indicativos de ilegalidade. Ele disse: olha, há razoáveis indícios de que é ilegal esse procedimento do Tribunal de Contas. E mais, ele disse que era necessário dar essa liminar para restaurar a justiça nesse caso. Essas foram as palavras dele. E aí ele dá 3 argumentos de modo muito claro. Ele fala, o primeiro argumento, ele fala o seguinte: olha, o Deltan não tem nada a ver com isso. Vejam as palavras dele. Esse procedimento não poderia se voltar contra alguém como o ex-procurador da República, Deltan Martinazzo Dallagnol, que não exerceu papel algum como ordenador de despesas e nem sequer arquitetou o modelo de pagamento das diárias e passagens dos colegas integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. Ou seja, a primeira coisa que ele disse é: não tem o menor cabimento isso envolver o Deltan. E não tinha mesmo, foi muito estranho o ministro Bruno Dantas, de novo, que estava lá no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula, e de novo, que é apadrinhado político, segundo a imprensa do Renan Calheiros, não tinha nenhuma razão para ele me incluir. Mas o que eu vejo? Qual é a minha interpretação? Eu tenho que entender isso dentro de um todo maior. O sistema político não quer pessoas como eu lá, não quer pessoas que combatam a corrupção lá. E aí o juiz segue dizendo que não são aparentemente verdadeiras as especulações feitas pelo ministro Bruno Dantas. Veja do que ele chama os argumentos do Bruno Dantas. Chama de especulações, porque o Bruno Dantas não tinha base em qualquer documento para me incluir nesse processo, nesse procedimento. E aí completa, na verdade, os indícios são no sentido contrário do que o Bruno Dantas fala. E aí ele fala, olha, não tem nada a ver com o Deltan. Esse é o primeiro argumento que ele usa. Aí ele segue dizendo, além disso, o ministro Bruno Dantas contrariou toda a área técnica do tribunal e, de modo estranho, ele começou a agilizar esse procedimento nesse ano. Esse procedimento envolvia várias forças-tarefas, ele destacou a força-tarefa da Lava Jato e mais, ele selecionou a mim, ao procurador Janot, que somos pré-candidatos, e não inseriu os ordenadores de despesa, não estão lá no procedimento dos secretários-gerais, não está o procurador-geral atual, que autorizou o pagamento das diárias, não está a anterior procuradora-geral, e ele fez uma seleção das pessoas um tanto arbitrária ali, que também não dá para entender. E aí o juiz coloca que o ministro atuou não só contrário à técnica, mas de modo atropelado. O próprio ministro do Tribunal de Contas disse, olha, para apurar a responsabilidade é necessário isso, isso, isso. E aí ele atropelava, não esperava fazer aquilo e já ia concluindo pela nossa responsabilidade, mandando cobrar de nós os valores, o que é, de novo, um absurdo. E, por fim, a cereja do bolo, em terceiro lugar, o juiz federal aqui, um juiz técnico concursado, mais uma vez, disse que o ministro do Tribunal de Contas da União, ele quebrou impessoalidade, ele pré-julgou esse caso. Existem indícios de pré-julgamento, ou seja, de que ele atuou de modo suspeito e de que quebrou a impessoalidade, de que não tratou esse caso de modo regular, que não tratou esse caso de modo legal. Ou seja, 3 fundamentos muito fortes do juiz para afastar essa decisão do Tribunal de Contas da União. Então, eu queria contar isso para vocês e dizer, vocês são parte da luta contra a corrupção, vocês são parte dessa vitória, vocês são parte, todo mundo que luta contra a corrupção é parte do nosso trabalho, vocês nos apoiaram, a gente chegou lá e a gente não pode parar agora. A gente tem que levar a Lava Jato para o Congresso, é lá que eles estão desmontando o combate à corrupção. Vocês são parte dessa história, eu quero agradecer o apoio de vocês e eu vou abrir para o Fábio contar brevemente para vocês como que foi o momento ali em que a gente recebeu a notícia, um pouco da nossa agonia, aliás, porque o Fábio estava comigo também, quando a gente recebeu aquela notícia do Superior Tribunal de Justiça. Vocês lembram? Quando a gente recebeu a notícia de que o ex-presidente Lula tinha ganho uma indenização contra mim de R$75 mil, aquilo que vocês também se posicionaram a favor do combate à corrupção, nos apoiaram, eu queria agradecer demais o apoio, o carinho que a gente recebe de vocês. Eu quero abrir agora para o Fábio contar um pouquinho da história do que aconteceu nesse caso, quando a gente recebeu, e contar um pouquinho da história do Pix. Aí a gente vai encerrar, mas eu faço questão de comemorar essa notícia aqui com vocês. É uma vitória, a gente tem que comemorar as nossas vitórias, do mesmo jeito como a gente sente o impacto das derrotas,
porque é das pequenas vitórias que vai somando, a gente vai virar o jogo contra a corrupção. E para isso, antes de abrir para o Fábio, a gente precisa colocar no Congresso Nacional 200 deputados, senadores comprometidos com o combate à corrupção, comprometidos com a preparação política para bem exercer o cargo. Então não deixa de entrar na página do movimento do projeto 200+, que o objetivo é colocar 200 parlamentares da melhor qualidade no Congresso Nacional, que vai filtrar quem são os candidatos que preenchem os requisitos de apoio à extinção ou redução do fundo eleitoral, apoio ao combate à corrupção e preparação política. Você escreve o número 200, em seguida você escreve mais, MAIS, entra aí na tua aba, agora ou depois. E Fábio, conta um pouco para o pessoal o que você testemunhou quando o STJ me condenou lá em indenizar o Lula, o que você testemunhou hoje, que você estava do meu lado a receber essas notícias. Conta um pouquinho para o pessoal. É interessante, Deltan, que tanto na primeira situação, né, quando o STJ te condenou, e hoje, quando veio essa decisão judicial, o que a gente estava fazendo, né? A gente estava falando do 200+, que foi o que você colocou. A gente estava falando para líderes lá de Londrina, daquela região, sobre o 200+, e hoje a gente estava numa reunião falando para um líder religioso sobre o 200+, quando a gente teve essas duas experiências, e das quais eu tive a bênção de participar, como você mesmo falou, né? Falando da experiência lá em relação à condenação do STJ, eu estava com o Deltan lá em Londrina, a gente estava visitando essas lideranças lá de Londrina, e aí nós estávamos exatamente visitando um líder lá da cidade, e aí o telefone do Deltan começou a apitar ali, enfim, avisando que estava chegando muita mensagem. E ele já sabia que estava acontecendo o julgamento do STJ, e ele pegou e abriu, e eu percebi ali, conhecendo ele já há muitos anos, eu percebi que a coisa não estava bem. E aí a gente conseguiu interromper ali aquela nossa fala, e eu falei, Deltan, tá tudo bem? Ele falou, não, tá complicando aqui, e eu acho que eu vou ser condenado. Aí saiu realmente, efetivamente, a condenação. Isso foi numa segunda-feira, já no final do dia, e a gente voltou pro hotel, e a gente estava triste, com aquela sensação de que estava sendo feita uma injustiça, que a coisa não estava ocorrendo da forma como devia ocorrer, que foi fabricado, né, uma forma de interpretação. Imagina um procurador que estava exercendo o seu trabalho, foi julgado como se fosse uma pessoa física, né, pelo seu CPF. Olha que absurdo, né, esse argumento e esse julgamento. E aí, na segunda-feira à noite, nós oramos muito sobre isso, pedimos para que Deus fizesse a justiça dele, né, e que a justiça do homem que estava errada não sobrepujasse a justiça de Deus. E eu lembro que eu acordei ali na madrugada, a gente orou muito, e eu lembro que eu acordei de madrugada e a gente estava dividindo o quarto ali com o Deltan. A gente é tão amigo que a gente divide até quarto quando vai viajar, né, Deltan? E eu lembro que eu acordei de madrugada e eu vi o Deltan ajoelhado no pé da cama dele e, né, fazendo as orações dele ali, e, com certeza pedindo para que a justiça de Deus fosse feita. Na manhã seguinte, cedinho já, eram 6h30 da manhã, a gente levantou, o Deltan me mostrou o celular dele, e ele falou, Fábio, não estou entendendo, tá entrando uns Pix aqui. E aí a esposa do Deltan, a Fer, ligou e falou, olha, eu não estou entendendo, tá entrando uns Pix. E aí a gente começou a entender, e o celular dele plim, 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 não parava de apitar aquele negócio lá, e de repente no final das 36 horas, né, mais de 12 mil Pix, e mais de 550 mil reais ali, que você que está nos assistindo, as pessoas do Brasil todo, aqui do Paraná, mostraram, né, através de um protesto, que foi isso aí também, claro que obviamente para ajudar o Deltan também, mas mostrar que tipo, as pessoas de bem, elas vão conseguir sobrepujar todo esse mal que está aqui. E hoje, nós estávamos também falando sobre o 200+, como eu comentei para vocês, e de repente o advogado do Deltan, ele veio até o local onde a gente estava, e ele chegou e Deltan, eu precisei vir aqui interromper a tua reunião para entregar isso aqui. E ele entregou essa decisão, e ali a gente comemorou junto, e a gente também teve a oportunidade ali de juntos orarmos e agradecer a Deus ali por mais essa bênção, por mais essa justiça que ele fez. E olha o detalhe interessante que na decisão desse juiz ele colocou. Qual foi uma das palavras que me chamou bastante atenção ali? Ele disse que era necessário que fosse restaurada a justiça. Ou seja, o Deltan estava sendo injustiçado. E o que nós percebemos claramente nessa questão? Nós acreditamos dessa forma, mas nós vemos Deus agindo e fazendo com que a justiça dele sobrepuja a justiça humana, principalmente a justiça mal feita. E essa experiência que eu estou contando para vocês, eu não ouvi, mas eu pude sentir e ver e viver junto com
com o Deltan essa experiência dessa vitória, dessa alegria e dessas 2 vitórias aí que ele experimentou. Legal, Fábio. Obrigado por contar aquilo que você viu, experimentou do nosso lado ao acontecer essas 2 coisas. E eu quero dizer que se a gente foi capaz de fazer isso juntos na história do Pix, se a gente foi capaz de fazer a Lava Jato junto, que era considerado impossível, juntos a gente consegue fazer muito mais. Juntos a gente consegue mudar o Brasil. Juntos a gente consegue levar para o Congresso mais de 200 parlamentares de diferentes partidos que têm os compromissos básicos que a sociedade brasileira quer. Juntos a gente consegue fazer bombar esse projeto 200 mais para a gente mudar o Brasil. E é esse o incentivo que eu quero deixar para vocês, que a gente se alimente dessas pequenas vitórias, dessas pequenas comemorações, para ele sair mais forte, maior, mais comprometido com a mudança, mais comprometido com a verdade, com a justiça, com o amor ao país, com o patriotismo que nos leva a ir à frente, com o amor às pessoas, e que a gente saia mais energizado, reenergizado e acreditando que a mudança é possível, que a gente pode fazer a nossa parte, que a gente deve fazer a nossa parte, que a gente vai fazer, que existem causas pelas quais vale a pena lutar independente do resultado e que o nosso país é uma delas, porque amar o nosso país é amar as pessoas ao nosso redor e a gente jamais desistiria dos nossos pais, mães, filhos, filhas. Então não faz sentido nenhum desistir do nosso país. Que a gente possa seguir em frente, amando o Brasil, servindo as pessoas e transformando a realidade ao nosso redor, parando de esperar que a solução caia no nosso colo e construindo as soluções de baixo para cima. Gente, a ferramenta está nas mãos de vocês. Projeto200mais.com. Entrem lá, divulguem, assinem, divulguem para todo mundo, cobrem dos candidatos que assinem. Com isso, eles vão estar se comprometendo à preparação política. Quem não quer deputados e senadores bem preparados? É um projeto nosso. Nós juntos vamos mudar essa realidade. Obrigado de todo o coração. Obrigado. Um grande beijo. Não esqueçam de seguir o Fábio, hein? Clica ali no Fábio, segue o Fábio, pessoa extraordinária também, que tem se envolvido em causas boas desde há muito tempo e que segue se envolvendo. Deltan, pensando no 200 Mais, que é um projeto de renovação do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado, quem sabe se a gente começar a pensar também num projeto para as Assembleias Legislativas dos estados. De repente pensar num projeto também que seja inspirado no 200 Mais e a gente de repente fazer alguma coisa aqui para o estado do Paraná. E a gente de repente, ou outros estados, tantos que quiserem fazer, podem nos procurar. Como o Deltan falou, me procurem nas redes sociais, foliveira.pr. Eu estou à disposição para conversar com você e de repente a gente pode evoluir e ampliar esse projeto 200 Mais que é nacional e a gente fazer alguma coisa pensando nas Assembleias Legislativas dos estados. É essencial isso. E o Fábio é pré-candidato a deputado estadual aqui no Paraná e ele está sonhando com esse projeto também para o estado. Esse projeto eu apoio, gente. Não é meu. É um projeto de entidades suprapartidárias. Eu sou um apoiador desse projeto, vou lutar por ele porque eu luto pelo Brasil. E o Fábio está sonhando e tem conversado com lideranças para se desenvolver um projeto também para as assembleias. Até porque as assembleias são um celeiro de preparação de deputados federais e senadores mais tarde. Então a gente tem que começar já do jeito certo, como dizem lá em Guarapuava, de onde o Fábio como é que é a história lá do pepino? Quando é pequeno que se torce o pepino? Como é que é, Fábio? Exatamente, quando ele é pequeno que se endireita o pepino, né? Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer é ter boas pessoas também nas assembleias, porque de lá elas vão acabar subindo mais cedo ou mais tarde para Brasília. Esse é o caminho. Pessoal, um grande abraço, obrigado, um prazer enorme estar com vocês. Vamos comemorar as vitórias e eu digo que é uma vitória nossa, de vocês, minha. Obrigado pelo apoio. Vamos seguir juntos, lado a lado, se construindo um país melhor. Muito obrigado, grande abraço. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, Deltan. Valeu, querido. Tchau, tchau.